Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, sejam cada um de vocês bem-vindos a mais um encontro do nosso estudo bíblico. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira, da congregação Cristo para Todos de Campo Grande. Também acompanho o estagiário Mailer nas congregações Cristo e Castelo Forte de Duque de Caxias e Campos Elíseos. A importância da oração. E para não ficarmos apenas em palavras, e para de fato confirmarmos a importância da oração, nós queremos iniciar este nosso momento de estudo bíblico, chamando o Senhor para estar conosco. Oramos ao nosso Deus. Senhor Deus, bondoso e amado Pai, Tu és o nosso Criador, que vendo a cada um de nós em nossa situação de pecado, vieste ao nosso encontro na pessoa do Teu Filho Jesus. Ele sofreu e levou sobre si a culpa pelos nossos pecados. Ressuscitou e o seu ato de justiça reconciliou consigo, ó Pai, toda a humanidade. Te louvamos pelo Espírito Santo, que faz com que essa obra de justiça seja acolhida e que sejamos assim também inseridos à Tua santa família da fé. Dá-nos sempre a alegria de usarmos a nossa voz, a nossa vida, como este canal de fervor, de testemunho, de confiança, para podermos nos dirigir a Ti, como filhos amados, diante de um Pai provedor e amoroso. Fica conosco. Agora, nesse momento de estudo bíblico, é o que pedimos. Amém. Amém? Muito bem. Nós queremos cantar um hino, o primeiro hino que nós vamos cantar hoje, colocando aqui o nosso cancioneiro, o hino de número 69, para falar do nosso tema, né? Hino 69. Vamos cantar juntos? Com prece nos lábios. Nos lábios a Ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais Te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó Tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em Ti, pois em negras tormentas, em ventos agrestes socorres os Teus. Nos grandes perigos só Tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Amém. Nós queremos hoje falarmos sobre o tema, como foi comentado, né? Falarmos sobre o tema da oração, a importância da oração, conforme o texto de Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 a 20. Nós temos feito esses estudos e na semana passada nós tínhamos falado sobre a importância da paciência, né? E os benefícios em ter uma vida de paciência. Hoje nós já olhamos para outro texto, a sequência desse texto, os
as recomendações que o apóstolo Tiago nos dá e queremos, então, voltar os nossos olhos diretamente para o texto bíblico. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Começamos aí a leitura. Espero que todos consigam ler, se não, aí peguem nas suas próprias Bíblias. Nós estamos utilizando hoje a tradução de Almeida, tá? Então vamos fazer a leitura deste texto. Diz assim: se alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. E aí continua no versículo 17, contando uma história bíblica. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois, orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Até aqui a nossa leitura. Alguém já tinha lido esse texto antes? Já tinha algumas curiosidades sobre esse texto bíblico de Tiago? Gostaria de ver ou dizer de alguns destaques que gostaríamos que a gente apontasse nesse estudo? Sim, eu já tinha lido bastante. Já tinha visto eles, Antônio? Já tinha lido o Tiago, sim. Principalmente o capítulo 5, né? Aham. Porque esse versículo onde fala do azeite e da oração sempre foi tema de vários estudos. Sim. Se azeite cura, se ajuda a curar. O senhor deve já ter ouvido também, né? Tá, então o seu destaque é para o versículo lá quando fala sobre o azeite. Sim, pode continuar. Aí a pergunta que fica é a oração, ao meu ver, entendeu? Sem precisar do azeite. A oração feita com fé, com confiança, por si só, diante de Deus, ela, se for da vontade de Deus, o milagre acontece. Então, o lugar do azeite, né? Se o azeite é essencial ou não, e aí a questão da oração, a eficácia da oração está centrada na fé. Na fé. Isso. Independente do azeite. Tá. Vamos destacar aí. Mais alguém? Tem algum outro destaque? Eu acho que nesse momento que o Tiago fala do azeite, ele puxa muito para o lado judaico, né? Ó, seu Antônio aí dando spoiler do nosso estudo. Já está apontando, né? Tem muita coisa assim, de fato, com a tradição judaica, a tradição do Antigo Testamento, né? E também era guardada entre os judeus cristãos daqueles dias, sim. Quando a gente lê as epístolas do apóstolo São Paulo, já é diferente. É mais só para oração. Já não tem outro subterfúgio para, digamos na minha linguagem, escória para oração. Então, é diferente. O senhor falou escória ou escora? Por aí. Tá bom. Não, que tem sentido diferente. Escória é aquilo que é lixo, né? Aquilo que é deixado de lado. Escora é uma muleta. Sim. Seria uma muleta.
É. Isso, entendi. Não ajuda. Isso, entendi. Só para ficar claro aqui no que o áudio para mim passou como se fosse escória. Mas tá bom. Mais alguém tem algum destaque para a gente começar? Depois, no meio do estudo, eu vou fazer uma pergunta sobre o Tiago. Opa! Então anota aí para mim e vamos ver se eu tenho resposta para ela hoje. Que legal, tá ficando bom. É assim mesmo que a gente quer. Deve ter sim. Então vamos lá, gente. Olhando para o nosso texto bíblico, né? Tiago 5, 13 a 20. Né? O que traz esse capítulo, né? Esse estudo para nós? A oração tem um caráter essencial na vida cristã. Né? A carta do apóstolo Tiago ressalta em pelo menos 3 pontos, né? Em 3 tópicos ao longo desses capítulos, sobre a importância e o lugar da oração. Se nós destacarmos, por exemplo, o primeiro ponto, no capítulo 1, ele fala sobre a busca por sabedoria. Tá? E não é importante ter sabedoria? Sim, ele fala, sim, a sabedoria, se vocês querem sabedoria, busquem isso de Deus, porque Deus é abundante e derramará a sua sabedoria sobre a vida de vocês. Então, tudo que nós precisamos, em termos materiais, também em termos espirituais, temos uma fonte para onde buscar. Né? Tiago destaca isso. O Senhor é abundante em derramar sobre vocês as suas bênçãos. Tá? O segundo tópico, né, em que ele vai falar lá no capítulo 4, ele já vem com um puxão de orelha. Tá? Por quê? Nesse sentido de que você pode pedir tudo a Deus, muitas pessoas começaram a pedir vaidades, né? Ou fazer pedidos egoístas. E aí ele destaca lá, vocês não recebem porque não sabem pedir. Ou quando pedem, né, pedem mal, porque pedem para o vosso próprio prejuízo. E esse sentido tem aquelas respostas que Deus nos dá, né? O sim, o não e o espera. É um estudo que desenvolve a partir desse ponto. Né? Sabemos pedir diante de Deus, né? Querer, ao solicitar diante de Deus a nossa vontade. Será que, ao final da oração, nós estamos também dispostos a nos colocar sob a vontade de Deus? Né? Ou pretendemos ou queremos impor a Ele o nosso desejo? Então, se Deus sabe todas as coisas, a fonte da sabedoria, primeiro aspecto de pedido de sabedoria a Deus é humildade, né? E conformidade com a sua vontade. E aí, o terceiro tópico que fala sobre a oração é o capítulo que nós estamos estudando hoje. Tá? Então, nos versículos 13 a 18, ele destaca a importância e o valor da oração na vida do cristão em todos os sentidos, né? Tanto para as suas necessidades, quanto para as suas alegrias, tanto em favor de si mesmo, quanto pelas necessidades de outras pessoas. Né? Então, esse é o primeiro destaque aqui sobre esse trecho. Vem, então, a primeira questão de vocês eu quero ouvir. Quais são os motivos que Tiago aponta para a prática da oração? Vamos dar uma olhada aqui no texto de novo? Perguntar aí a vocês. Késia, na sua leitura, quais são os motivos que o apóstolo Tiago destaca para as nossas orações? Olhando aqui para o texto. Pode comentar. Então, com a leitura, a primeira coisa que me chamou a atenção foi no pedido de ajuda, caso apareça algum problema, algo que a gente sofra, é um meio da comunicação de pedir uma ajuda. Isso, né? São situações de sofrimento, né? E que mais motivos ele coloca aí para a gente orar? De agradecimento. Agradecimento, né? Então, orações com pedidos de socorro, de ajuda, né? Por motivos diversos, a gente vai entrar nesse tópico, mas também orações de agradecimento, tá? Então, é importante que nós falemos com Deus quando estamos em necessidades? Sim, é claro
ele mesmo instiga-nos a fazer isso, né? Ele nos ordena: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Né? Então, só que a gente tem que terminar o versículo, né? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Né? Na semana passada, no sábado, né? No sábado passado, os jovens tiveram um estudo falando exatamente sobre isso, a importância das orações e a oração como um clamor, né? Uma oração de lamento, onde diante deste Deus e nas minhas aflições eu também posso chorar as minhas mágoas, né? Eu também posso reclamar, né, as minhas dores, a minha incompreensão diante do meu lamento, do meu sofrimento. Né? E isso não é, de antemão, um ato de descrença, né? Mas é uma inquietude da alma. Nós temos alguns exemplos de lamentos na Escritura. O livro dos Salmos está repleto. Né? Esse é um dos grandes temas dentro da literatura cristã judaica. Também temos, por exemplo, o livro de Jó. Jó é um personagem de lamento. E em tudo isso o Senhor o guarda. Então nós podemos lamentar diante do nosso Deus, dos nossos sofrimentos, mas não pararmos nisso. Seguirmos também com momentos de alegria. E nós vamos ver hoje também alguns motivos para cantarmos. Né? O apóstolo Tiago ele utiliza a palavra louvar ao Senhor, cântico, né, com cânticos ao Senhor. E a Bíblia, em alguns momentos, ela faz isso. Né? A oração em situação de alegria, ela é traduzida como um cântico de louvor. Né? Olhando aqui mais um pouquinho, o que ele nos diz aqui? Mais um outro ponto. Em que ocasiões ou por quais motivos oramos mais? Aí começa a mexer no nossa experiência. Né? Dona Rosária, seu Jadir, em quais ocasiões e motivos vocês acreditam que nós oramos mais? Na hora das dificuldades, das aflições, né, pastor? Quando tá tudo bem, né, Senhor, tá tudo bem. Mas aí na hora que vem, a gente agradece, mas geralmente a gente ora muito mesmo, fervorosamente, quando tá lá na berlinda mesmo, ali no sufoco, né? Isso é importante, é essencial. Né? Isso é uma Porque não constatação. deveria, né? Pois não. Não deveria, mas a carne, né? O ser humano é assim, né? E nós falamos sobre isso aí na semana passada, né? Falamos também na terça-feira. Sobre a questão da culpa, está publicado esse estudo, né? Situações de culpa que nos incomodam, muitas vezes tendemos a negar essas falhas, né? Me sentir culpado, eu não gosto de me sentir culpado, né? Então quero negar isso. Não, é importante a gente relembrar e confirmar isso. Estatisticamente, oramos muito mais em tempos de aflição do que em situações de festa, né? Tempos de paz. E aí a gente até pode, isso abre um outro estudo, né? Os sofrimentos e as tribulações têm um caráter pedagógico. Porque é diante dos sofrimentos, das aflições, que o nosso joelho se dobra e nós voltamos de novo o olhar para o nosso Pai. Né? Então, às vezes, Deus pode nos dar provações, dias cinzentos, né? Como uma instrução pedagógica. Voltem para mim, fiquem comigo, né? Não se dispersem. Não voltem a olhar para o mundo, porque o mundo não tem nada duradouro para oferecer. Então, é uma maneira de nós olharmos isso. Né? Então, realmente, nós oramos muito mais em tempos de aflição do que em tempos de alegria. E, entendendo que Deus quer de nós também louvor, também gratidão, né? Também louvor de alegria, nós precisamos ou podemos nos instruir, nos educar, né? Para que nós oremos também em outros momentos. Tá? Continuando aqui um pouquinho, vamos olhar para o texto em si. Versículo 13. Né? O versículo 13 nos diz assim: orar no sofrimento e na alegria, como a Késia já comentou para nós. Né? O sofrimento provavelmente é o motivo que mais provoca orações na vida dos cristãos. Né? Sofrimentos podem ser diversos, né? Diversos tipos e origens. Certo? A gente sofre só quando está doente?
Quem é do Vasco, né, Beto? Tem outros motivos para chorar também, para sofrer também, não é? Sim. Quem é do Botafogo também tem seus motivos de lamento, né, de sofrimento, especialmente aqueles que são aficionados pelo time. Outros, como eu, assim, já sou mais leve, mais solto quanto a isso, mas existem outras questões que realmente não é uma questão só de jogo de palavras, né? Quantos são os torcedores fiéis ao seu time, né, que sofrem? Não sei se o Beto tem aí, como ele é né, gosta de torcer para o Flamengo e tudo mais, de casos de pessoas que infartaram enquanto estavam assistindo um jogo, uma final, por exemplo. Tem exemplos, Beto? Tem não, só eu mesmo. Já saí do Maracanã direto pro hospital. Puder ir do Pois hospital é. não, porque eles pensaram que eu tava brincando. Tive que vir em casa para chorar aí comigo. Mas ele tinha ganhado ou perdido? Perdeu pro Botafogo. Então, não é só pelas doenças que nós sofremos, né? Os motivos são diversos e podem nos levar a situações de uma enfermidade ou de um estado crítico, né? de saúde. Precisamos estar atentos e valorizar os sofrimentos em nossa vida. Deixa eu voltar aqui. Certo. Acho que alguém colocou o comentário aqui? Seu Antônio. Sim, Antônio, pode falar. Existem sofrimentos financeiros. Às vezes a pessoa está com saúde, mas está doente financeiramente, por causa do desemprego. Existem sofrimentos familiares, problema de família. Existe sofrimento de várias naturezas. Exatamente, Sr. Antônio. Exatamente. Né? Então, quando o apóstolo Tiago ele destaca, né, as doenças ou a doença como uma fonte, uma origem do sofrimento, isso vem apenas como um exemplo, tá? É uma listagem. Nós podemos falar dentro de doenças, as doenças psíquicas, né, as doenças da cabeça, né, emocionais, que até pouco tempo nem eram reconhecidas, né? Doenças que hoje estão inseridas no CID-10, né, que é o catálogo de doenças e patologias mundial, ou o DSM-5, né, doenças de saúde mental. Essas que estão catalogadas, há algum tempo atrás, elas não eram nem reconhecidas. Né? Pessoas com depressão eram tratadas como se fosse preguiça, né? Tá querendo se escorar, e outras tantas doenças aí do coração ou da alma, como se fala, né? Que precisam ser tratadas assim com atenção especial, não demonstram a mesma sintomatologia das doenças tradicionais, né? Então é preciso dar bastante atenção a isso. O senhor Antônio quer falar ainda? Opa, perdão. Pastor, eu ia exatamente falar, né? A doença da alma. Acho que essa é a pior, né? Que às vezes a pessoa tem tudo, né? E o seu interior ali não está bem, né? Então eu acho que essa também é bem complicado, né? A doença da alma. A doença da alma, se nós pudermos entender assim como uma angústia espiritual, né? Ou a descrença, né? Ou a dúvida em torno da fé, ele toca nesse ponto também. A dúvida em torno da fé, essa é uma questão muito específica, que não se trata em consultórios terapêuticos, né? O cuidado ele volta, né, e é específico para a igreja, para o cuidado pastoral, atendimento pastoral, né? Sim, senhor Antônio. A alma da gente fica doente? Seu Antônio, boa pergunta. Se a nossa alma fica doente. A nossa alma sofre, porque nós somos um ser completo. Essa discussão, senhor Antônio, de fato, do ser humano enquanto corpo e alma como duas coisas distintas, ela vem mais de um campo filosófico ao longo dos séculos, mas a Bíblia, muitas vezes, quando ela utiliza
essa linguagem acerca de uma alma adoecida e tal, ela quer falar do todo. O ser humano não tem o corpo são e a alma doente. Ou o que o pecado, ou as consequências do pecado, não afetam-nos apenas no corpo, mas afetam-nos corpo e alma. Né? Quando usamos aqui a expressão de linguagem, né, da alma doente ou alma adoecida, é nesse sentido de uma angústia que não pode ser tratada ou resolvida apenas com medicamentos que afetam o nosso corpo ou por aconselhamentos ou terapia comportamental. Né? São questões mais profundas que somente em Cristo nós podemos encontrar aí um consolo, né? Um resgate. Hoje nós temos aqui participando a Meire. Bem-vinda, Meire. Sinta-se à vontade aí entre nós. Obrigada. Estamos estudando o texto de Tiago, capítulo 5. Tá? Estamos falando sobre motivos da oração e a importância da oração na vida cristã. Tá? Fica à vontade, Meire. Quando quiser participar, toca aí a mãozinha ou comunique. Hoje eu estou aqui como editor e também moderador do estudo. Pastor? Sim. Posso comentar mais alguma coisa? Pode. O que eu entendo de muitas pessoas pronuncia mesmo doença da alma, mas eu entendo como o lado da alma angustiada. Isso. Entendeu? Porque se a nossa alma está salva em Jesus Cristo, não tem como adoecer. Agora, devido às nossas consequências do nosso corpo, das nossas atividades que às vezes a pessoa faz e não agrada a Deus, aí nossa alma se entristece. Isso, angustia, né? A questão da angústia. O senhor colocou bem correto, Antônio, está certo. Quando nós falamos, só para resumir aqui de novo, quando nós falamos de doença da alma, não podemos olhar o ser humano de maneira dicotômica. Tá? Pura a alma e o corpo não se importam, não. A fé cristã, ela importa, o ser humano é importante como um todo. Tá? Por isso Cristo veio para resgatar e no seu anúncio, né, de resgate pleno, não está apenas o resgate da alma, mas o resgate do corpo. E é nesta condição corpórea, né, com a nossa alma, que nós sofremos, isso fala bem correto, embora por Cristo já esteja salvo e a minha alma está guardada nas suas mãos, né, a velha natureza em mim, ou seja, as inclinações para o pecado, isso fica muito claro, por exemplo, um dos textos que o apóstolo Paulo nos relata, Romanos 7, 14 a 24. Ele vai dizer o seguinte: dentro em mim, ou seja, no meu íntimo, no meu espírito, que é como sinônimo, né, eu sei que a lei de Deus é boa e eu me ocupo em cumpri-la, né, porque eu sei que ela traz benefícios. Mas percebo em meus atos, ou seja, no meu corpo, no meu cotidiano, uma outra lei, que é a lei do pecado, que me induz, né, e que me leva a fazer coisas que me entristecem, que eu não quero fazer. E ele vai dizendo nessa luta, nessa angústia, apenas como uma figura de linguagem entre o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quem me livra desse corpo que me leva para a morte? É um clamor da alma, que anseia pela sua, né, liberdade, ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus e está em coerência, tanto o meu fazer quanto o meu querer. Mas, enquanto neste mundo, eu vivo essas angústias, nós vivemos essas angústias, às vezes mais ou menos. Qual é o resultado, ou digamos, qual é a conclusão que o apóstolo Paulo nos traz de consolo? Ele vai dizer, como o senhor disse, louvado seja Deus, porque em Cristo ele já me perdoou e me consola desse desespero, né, que eu vivo fora de Cristo. A alma angustiada é por não poder cumprir a vontade do Senhor. Mas o perdão de Cristo traz o consolo para esta alma, para esta vida como um todo. Certo?
Sim. Posso avançar? Vamos lá. Vamos lá, então. Orar no sofrimento, nós já falamos, diversos tipos de sofrimento, origens, né, de sofrimento, a doença é uma delas. Também aqui nós temos orar por situações de alegria, né? A alegria também é fonte de motivos para orar. E em nosso texto, a oração e louvor são tratados como sinônimos. É um ponto bem interessante. Muitas vezes a oração ou em situações de súplica, né, de pedidos, nós falamos de uma maneira oral, né, uma voz falada, diferente da voz cantada, né? Nós muitas vezes acabamos não fazendo essa distinção de que os louvores são, né, de antemão uma oração. Nós estimulamos muitas vezes a pessoa que se sente um pouco envergonhada ou não sabe fazer uma oração voluntária, uma oração livre, como nós dizemos, né? Eu não sei orar como o pastor ora, eu não sei orar como esse ou aquele irmão ora, né? Tão fluente. Eu sinto às vezes a minha língua dura, como disse Moisés certa vez, né? Para oração. Busquem os salmos. Né? Os salmos eram o saltério do Antigo Testamento, era o inário do Antigo Testamento. E também os nossos próprios inários, eles trazem ali nas letras das suas melodias uma oração, que também é um cântico. Né? E a Bíblia nos fala sobre isso, sobre orações que se confundem com cânticos, né? Com louvor. Queria mostrar aqui para vocês, alguns exemplos de orações como hinos de louvor. 1 Samuel 2, 1 a 10. Perdão. Lembram desse texto? 1 Samuel 2, 1 a 10. Quem conhece Ana, ou quem lembra da história de Ana? Gostaria de partilhar conosco. Sim, quem foi Ana, seu Antônio? Ana? A Ana era esposa de quem ou mãe de quem? Mãe de quem? Foi mãe de um cabra bom. Cabra bom. Boa. Samuel, não é? Samuel, isso mesmo, né? Sua memória está ótima, seus estudos estão muito bons. Opa, vamos lá. O profeta Samuel, né? Qual era a história, então, de Ana? Ana era amada pelo seu esposo, Eucana, né? Só que ela não podia gerar filhos. Né? E por isso ela se sentia como alguém inferior aos olhos, né, de Deus, ou até mesmo aos olhos do seu marido, que teve uma outra esposa, porque a descendência, né, era o grande legado da vida de um casal, de um homem. Então, Ana orava ao Senhor, pedindo ao Senhor que pudesse lhe dar um filho. E o Senhor atende, né? Atende a sua oração, e ela tem um filho que ela dá o nome de Samuel. Né? E eu até coloquei ali paralelo, aquelas duas barrinhas, para significar um paralelo. Há um paralelo muito bonito entre a história de Ana e o seu cântico quando nasce Samuel, e o cântico de Maria, lá em Lucas capítulo 1. Né? Em ambos, o momento, a oração que é transformada, tratada como um cântico, elas agradecem a Deus, não apenas pela criança que estava sendo gerada na barriga delas, né, no ventre delas, mas elas agradecem a Deus, né, a partir daquela experiência de agora poderem ser mãe de uma maneira milagrosa, né, mas como um Deus que é misericordioso com todo o povo. Né? Eu até trouxe aqui, não sei se vocês lembram, né, o Cântico de Maria, ele está cantado em nossas liturgias. Vou colocar só um pedacinho aqui para vocês ouvirem. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu. Não, esse aqui é o Cântico de Zacarias. Deixa eu pegar aqui o outro. Vou voltar aqui. Cântico de... Botei errado aqui. Esse aqui acho que é o de...
Cântico de Ana. Vamos ver aqui se é esse. A minha alma engrandece ao Senhor. Esse é o Cântico de Maria. E tem nossa Bíblia lá em Lucas 1, 46 e 55. Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Bom, aí entra a parte final que a gente geralmente repete um cântico, né, para a Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Interessante nesse cântico, né, que embora, por exemplo, Maria, ela reconheça a sua gestação, né, ela fala, de agora em diante todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Não necessariamente por ela ter sido escolhida, mas por Deus estar cumprindo, através dela, a sua promessa de fidelidade e de resgate, né, prometida desde os antepassados, desde Abraão, né, e aos seus descendentes. Então, ela, nesse sentido, agradece a Deus a sua fidelidade de geração em geração, o seu cuidado com a sua vida, né, e também, através dessa criança que ela estava gerando, a alegria, né, de saber que... Espera aí só um pouquinho que a minha internet que deu uma pausa. Calma aí. Tá funcionando. Opa, voltou? Voltou aqui a minha internet. Olhando aqui então para esses hinos que eu coloquei, vemos o cântico de Ana, né, que é muito semelhante ao cântico de Maria. O cântico de Zacarias, né, que quando, de novo, para dizer que não apenas as mulheres cantavam, mas também os homens cantavam, né, como hinos de louvor, de alegria. Zacarias, quando o seu filho nasce, né, João Batista, também tem um hino no nossas liturgias, que é o texto, né, direto desse cântico de Zacarias. E aquele que nós cantamos após a Santa Ceia, né? Após a Santa Ceia, lembrando o cântico de Simeão, né? Ele viu a fidelidade de Deus que colocou a salvação nas suas mãos, né? Quando ele segura o menino Jesus no seu colo, né, nos seus braços, ele agradece a fidelidade do Senhor. Alguém lembra algum outro cântico de alegria que lembra de memória, assim? Eu não lembro, não. Pois bem, né, os salmos estão cheios de cânticos de alegria. Só para a gente então seguir aqui, ó. Em nossas orações, usamos mais tempo pedindo ou mais tempo agradecendo, pessoal? Por mim, eu agradeço muito, pastor. Eu acho, eu não sei, Deus que sabe, que eu agradeço mais do que penso. Eu peço também, mas eu agradeço muito também. Porque eu lembro
toda vez que eu agradeço a Deus, eu lembro daquele versículo que Jesus Cristo reclamou dos 10 leprosos, que só um que voltou para agradecer. Eu lembro muito desse versículo. É como que diz assim, que Deus se agrada muito daqueles que agradecem a Ele pela vida, por tudo que temos. Isso, né? É. Alguém mais gostaria de dar sua experiência, o seu relato, o testemunho? Bom, pastor, eu já tive muito a pedir, né, a Deus. Foram muito, muito mesmo. Mas hoje eu só tenho a agradecer. Muito agradecimento mesmo. Entendeu? Uhum. Você conhece um pouco da minha história, você sabe, né? Hoje lógico que a gente pede, né? Todo dia nas nossas orações, ao levantar da cama, tudo a gente pede. Mas hoje eu tenho mais a agradecer. Sim. Por que será que o autor do nosso estudo aqui traz essa proposta, né? Qual a importância de nós identificarmos motivos de agradecimento e de destacá-los também em nossas orações? Na visão de vocês, por que vocês acham que volta e meia em nossos estudos, né, que abordamos o tema oração, é destacado a importância de nomear ou de, né, recitar ou descrever algumas situações de gratidão? Quando vocês pensam, eu vou já respondendo, né? Se vocês concordarem, depois complementam, né? Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos muito o sentido de pedir, 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 né? E uma educação, uma instrução nesse caminho, né, nos induz a repetir um modelo que nós vemos no mercado, né, na TV, né, onde as pessoas, por mais que tenham, nunca estão contentes e satisfeitas. E esse é um desejo que o mercado tenta implantar em nós, de nunca estarmos contentes e sempre desejosos de algo mais, né? Quando nós criamos esse hábito, trazendo para dentro da fé, ou para dentro da igreja, para a nossa caminhada espiritual, né? Pessoas que pedem, se não recebem necessariamente aquilo que estão pedindo, né, tendem a ter um coração ingrato, um coração magoado, um coração insatisfeito. Né? Por quê? Porque o Senhor não atendeu o meu pedido, a minha solicitação. Mas, né, tudo que nós já recebemos do nosso Deus, sem pedirmos, como diz a própria palavra lá quando nós estudamos o Pai Nosso, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? O que significa isso? Deus nos dá não apenas as necessidades espirituais, mas nos supre de todo o necessário para o corpo e a vida, nos guarda, nos protege contra todos os perigos e o maior de todos os males, a descrença, né, e o inferno, a condenação. Deus nos dá muitas coisas. E às vezes, se nós não pararmos para refletirmos sobre isso, nós passamos por todas estas dádivas como quem, de maneira insensível, né, de maneira não percebida. Porque está tão abundante e de maneira tão cotidiana ao nosso redor que às vezes não nos damos conta do valor. Né? Quando a gente passou, recentemente, nós estávamos conversando, a situação do Covid, a dificuldade de respirar. Quando você tem algum tipo de dificuldade física de respirar, você percebe o quão precioso é o nosso inspira e expira, que nós fazemos tantas vezes por dia sem nem nos darmos conta. Isso é um milagre de Deus. Né? Isso é presente dos céus. São coisas muito simples, mas que são extremamente valorosas. Né? Precisamos reconhecer como dádiva do Senhor. E aí, por isso, os nossos estudiosos, nossos pastores, nossos professores, nos instigam a sermos gratos, né? De enxergar o que Deus já nos tem dado antes de nós pedirmos. Né? Para que assim a gente possa entender, Senhor,
por tudo que já veio até aqui, obrigado. Se ainda, né, quiseres me atender nessa petição, seja feita a tua vontade em minha vida. Mas, de antemão, eu digo obrigado por tudo que eu já tenho. Certo? Seu Antônio, o senhor quer falar? Quero. Quero falar. As outras pessoas não estão economizando a palavra? Então, igual o senhor, estou anotando em casa, imagino. E eu estou danado aqui. Não, essa aqui é o versículo 13 ainda. Se Sim. alguém de vocês está sofrendo, a pergunta é, de vocês, ele estava falando, digamos assim, para o povo da igreja. Para qual povo? Desculpa, completo. Pessoas de fora que não fazem parte da igreja. Se a pessoa pedir oração, será que Deus vai... Ou seja, Deus é quem sabe, mas, ao meu ver, ele está se referindo a nós. Isso. Alguém de vocês estiver doente, chame o presbítero da igreja, que é o pastor, e faça assim. O mesmo a gente já não pode dizer para pessoas de fora. Tá. Deixa eu dizer para o senhor assim, de dentro. De fato, o apóstolo Tiago está falando no primeiro século, né? Não está pregando para uma igreja específica, mas para toda uma cristandade espalhada. Lembremos, como estudamos lá no início dessa carta, né? Essa é uma daquelas cartas da dispersão, né? Que eram cartas preparadas pelo apóstolo, assim como o apóstolo Pedro também fez, e estas cartas eram copiadas e replicadas e espalhadas para igrejas de diversas cidades, né? Então se tornou uma carta universal. Então ele está falando para o povo cristão, não é de um lugar específico. Bom, segundo, quando ele fala de fazer uso das orações, né, para situações de sofrimento e doenças, né? O apóstolo Tiago não está descartando o uso da medicina de sua época também. Não está. Tá? Ao contrário do que posso pensar. Mas ele está falando assim, junto com o que Deus dá, né, ou seja, a medicina, o conhecimento, a tecnologia do tempo, que é muito diferente do que nós temos hoje, mas podemos entender assim, um dos evangelistas era médico, né? O próprio Lucas, que escreveu tanto o Evangelho quanto a Carta de Atos, era médico, né? Tinha um conhecimento e formação própria para tal, de cuidado da vida das pessoas. Mas o apóstolo Tiago está dizendo assim, façam também uso, levem as suas questões aos pés do Senhor, né? Chame os presbíteros, ou chame a igreja para fazer parte deste seu sofrimento, da sua doença, né? Para Deus cuidar. Então, para quem não crê, fazer a oração não teria nenhum sentido imediato. Tá? Nós vamos pegar aqui um campo científico que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo bastante cientificizante, né? Ou seja, muita coisa dentro da tecnologia, da ciência para justificar. Até mesmo para o meio acadêmico científico, né? Já se reconhece e valoriza, né? Valoriza e até estimula que pacientes, né? Dentro da sua liberdade religiosa, da sua espiritualidade, tenham o seu acompanhante, tenham o seu guia espiritual, né? Ou seja, se você está paciente lá acamado no hospital com uma enfermidade, né? As pessoas que têm algum tipo de fé, dizem os médicos, né? Essa fé que as pessoas têm auxiliam, contribuem muito positivamente para a recuperação da sua enfermidade, né? Então, mesmo para quem não crê, a fé é um elemento científico, né, de contribuição para a melhora. E para nós cristãos, nós dizemos assim, isso é o primeiro, né, remédio, saber de Deus, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Me cura dessa enfermidade, se assim quiseres, ou se não, né, me dê sabedoria para compreender a tua presença e o teu propósito. Eu acredito, sim, que os que têm fé, até os médicos mesmo falam isso mesmo. E eu acredito que é assim mesmo, porque é um meio mais fácil para... positivo. Sim. O que eu discordo, isso é os outros irmãos, e que às vezes escuta conversa dentro de casa,
pessoas que, ou seja, no que os médicos falam, é os que vivem a fé. Outra coisa é a pessoa dizer que crê em Deus. E eu falo com experiência própria que pessoas que nunca querem saber de Deus, nos últimos momentos sofrendo, aí pessoas vão orar por essa pessoa. No meu entender, nós como seres humanos, filhos de Deus, até vai, mas eu acho que não funciona muito, não. Porque a pessoa ficou a vida todinha sem querer saber de Deus. Aham. E só depois de tudo, aí eu vou levar Deus para essa pessoa. Às vezes a pessoa não está mais nem raciocinando direito. Eu acho que eu não acredito, não. Deus pode fazer o que ele quiser, entendeu? Eu digo, Não, entendi. Eu chamo o senhor assim para dar uma anota aí, por favor, na sua agenda, né? É um tema que eu coloco sempre, o paradigma da cruz, tá? Em que momento Jesus aparece para aquele criminoso que estava crucificado com ele? Era a última hora, né? A última hora. E por que ele se converteu a Cristo? Por que não necessariamente é a resposta, mas olha só que até que ponto ele precisou chegar para reconhecer, né, que a sua vida era uma vida de pecado e que ele precisava de um Redentor. E ele olha para Cristo justamente naquela última hora da sua vida. Senhor, se possível, lembra de mim quando vieres no teu reino. E o que ele ouviu de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, sim. E nisso, seu Antônio, por mais que eu não vou discordar do senhor, não. Isso incomoda todo mundo. Incomoda também a mim, assim como pessoa. Eu penso assim, poxa, mas eu a vida inteira estive na igreja, né? Abri mão de uma série de coisas para estar na igreja. E o outro que nunca abriu mão de nada, será que ele também vai ter o mesmo lugar que eu? Né? O meu velhão vai assim, poxa, isso não. Mas, olha só que coisa boa. O Senhor, ele estende também a sua misericórdia para todos, né? Ainda que seja a última hora numa situação de enfermidade e doença. A misericórdia de Deus é para com todos, mas o que eu digo é porque as pessoas passam a vida toda sem querer saber de Deus, levando a vida no esquecimento de Deus. Mas Deus faz o que ele quiser com a pessoa quando morrer, mas eu digo no nosso entendimento, a pessoa nunca quis saber de Deus. Aí eu vou, ao meu ver, entender, a pessoa está doente, é como derramar Novalgina em cima da pessoa e não ingerir. Ah, tá. Dona Rosário, a senhora que gostaria de comentar? Sim, pastor, eu ia falar do caso do Renato, né, meu cunhado, que era completamente, não acreditava em Deus, e quando ele se viu já bem mal mesmo, já quase nas últimas mesmo, estava acamado, já bem ruim mesmo, o médico já tinha desenganado, e ele pediu que eu e Jadir, né, como que ele era mais ligado, fosse lá, fizesse oração para ele, e que a gente levasse o pastor Gilberto, né? Que ele queria se batizar e ele queria se redimir dos pecados dele. Ele queria pedir perdão a Deus para ele até então, o que ele podia ter feito na saúde, o que ele podia ter feito, né, em vida, ele não conseguia fazer. Então, é que ele queria partir, mas ele queria ter a bênção de Deus. E foi aí que o pastor Gilberto foi lá e conversou muito com ele antes e depois se converteu, né? Eu acho que é por aí. Deus dá até o último momento depender dos nossos pecados. Sim. Né? Sim. Isso é o que eu queria falar que passou com a gente, aconteceu com a gente, né? Agora, e a gente, nós como os cristãos que já éramos, né? Nós firmamos essa fé para ele ali, em oração com ele ali. Sim. Entendeu? Uhum. Mas aí eu concordo quando é assim, tá certo, porque partiu do paciente. O que eu discordo é quando outra pessoa vai intervir
para aquela pessoa, sendo que aquela pessoa não se manifesta em nada, entendeu? Tá. Ah, seu Antônio, agora eu entendi, seu Antônio, o que você quis dizer. Entendi. Seu Antônio, isso é até em algumas situações é tratado como um procedimento ou um protocolo de acompanhamento espiritual para pacientes terminais ou pacientes em situação de coma, né? Ou em leitos hospitalares, né? Porque algumas pessoas chegam, por exemplo, eu chegar com a minha fé cristã e eu vou chegar lá, o paciente está deitado, está acamado ou especialmente está inconsciente, vou impor a mão sobre a cabeça da pessoa e orar para ela. Talvez ele nem é dessa confissão, né? Isso tem um cuidado, protocolo para quem acompanha pacientes em hospital. Você só faz oração, você só chega lá como um intercessor se você for autorizado, tá? Seja pelo próprio paciente ou seja por um familiar próximo responsável, né? Nesse sentido, se é isso que eu estou entendendo do senhor. Não é o caso de a gente chegar lá e impor a mão sobre a pessoa. Isso aí invade o direito particular de cada paciente, né? Mas se alguém nos pede, sim, nós vamos, nos dirigimos e oramos pela pessoa. Mas, de um modo geral, nós fazemos uma oração mais ampla e genérica em favor dos pacientes. É isso que a gente trabalha também como igreja. Mas não deixar de orar por aqueles que pedem, né? Porque se Deus está nos colocando ali como um canal de mediação entre a sua ação de misericórdia para aquela vida daquela pessoa, nós não podemos nos omitir, tá? Nos opor a esse chamado. Certo? Muito bem. Certo. Então tá, vamos lá. Que tipo de sofrimento nos fazem orar com mais frequência? Que tipo de sofrimento nos fazem orar com mais frequência? Doença, conflitos, questões de finanças, como o senhor Antônio colocou, questões de angústia espiritual. Talvez aí, Beto, Soraya. Vou colocar mais gente aqui na tela. Agora eu vou ficar só ouvindo. Eu creio que saúde, pastor. Saúde, né? São temas assim que são bastante recorrentes em nossas orações gerais, né? Quando nós falamos de falta de saúde, aí nós incluímos a saúde de uma maneira completa, né? Tanto saúde física, saúde emocional, né? Também a saúde psicológica, mas ligadas ao nosso corpo, né? Como um todo. Esses são pedidos que recorrentemente nos são trazidos para as orações gerais e também para as orações pastorais que fazemos, né? Pela congregação e pelos familiares, né? Costumamos cantar hinos de agradecimento em nossas orações particulares? Além do que cantamos nos cultos? Aí, eu sei que se tivéssemos aqui alguns cantores, né, músicos, para eles já seria uma questão mais natural. Mas talvez entre nós aqui, eu não sou músico, não sei se a Meire é musicista, mas aqueles que não são necessariamente músicos, né, cantores e tal, costumamos usar hinos de agradecimento em nossas orações particulares? Vocês me dizem. Eu não sou musicista, não, é a Meire, gente. Boa noite, estou amando aqui esse momento com vocês. Eu não tenho voz nem para isso, mas assim, eu sempre ouso estar realmente louvando, utilizando o cântico mesmo como agradecimento, porque eu realmente percebo, né, que o louvor, que a canção para o Senhor, ela pode muita coisa. Dentre elas, muitos milagres, inclusive. É a minha percepção que eu tenho. E quando você está louvando também, você está abrindo, rasgando seu coração para Deus. Então, é uma forma, assim, de agradecimento, é uma forma de fortalecer ainda mais também a fé, de você crer que o nosso Deus é aquele Deus que ouve, né? Que Ele age, o nosso Deus ativo. Gosto demais. Isso. Eu gostei muito dessa tua frase, né? O cântico, a nossa canção é rasgar o coração para Deus.
É mais ou menos essa a experiência ou a expectativa que eu captei dos textos que eu trouxe hoje, né? Dos exemplos de pessoas que cantaram de alegria o cuidado de Deus. Ana, Maria, Zacarias, Simeão, né? E a gente pode pegar outros tantos aí, cânticos na Escritura. Por exemplo, a Miriam, mas não vou citar aqui, mas dos que eu já coloquei. É esse momento assim, tão grande alegria, que não me contento em apenas falar ou apenas recitar, né? A música tem isso de também atingir outras instâncias do nosso ser, né? De ir lá para o nosso lado emocional. E não sei se vocês já viram, gente, em competições nos shows aí de músicos, né? Aqueles músicos que têm uma grande expressão vocal. Você pergunta, mas qual é a tua história de música? Eu cantava na igreja, né? Ou você vê assim, você canta, nossa, que cântico, um hino, uma canção de louvor, nossa, que notas profundas, que notas bonitas você traz, né? Por quê? Porque a música, lógico, tem a técnica, sim, verdade. Mas quando a gente ouve, né? Nossa, esse cantor canta profundo, né? Ele canta quase com a alma, né? Isso para um cristão, para alguém que vive essa fé, é algo natural, né? E, por exemplo, a Meire falou assim, eu não sou musicista, mas quando você está cantando com alegria, não importa. Se a sua nota está um pouco, um tom, 2 abaixo ou acima, não importa, né? Os céus acolhem a sua canção, a sua música, a sua alegria através daquele cântico, daquela melodia, né? Isso acho que ficou muito bem expresso, tanto no seu relato, Meire, quanto também nos textos que foram colocados antes, né? De que falar ou cantar da alegria, né? Uma oração de alegria, ela se expressa muito bem através da música, porque não são apenas palavras, mas elas trazem junto consigo um grande sentido, né, espiritual, e que a gente coloca como um todo, né, o corpo em louvor e agradecimento a Deus. Alguém mais gostaria de citar aí comentário? O senhor Antônio está com a mão levantada ou não? É isso? Não, tô não. Tá. Então tá aí marcado ainda como mãozinha erguida. Agora eu vou só ouvir. Tá bom. Muito bem. Seguindo, gente, até aqui nós falamos das orações em necessidades. A gente pode colocar como necessidades pessoais, né, de sofrimento. Também destacamos a importância instrutiva de cantarmos a alegria, de sermos agradecidos a Deus por todas as dádivas que nos dá. E agora começa também o ponto da intercessão, né? Interceder, a igreja que olha para o lado, né? A igreja que não caminha sozinha, né? O cristão que não caminha sozinho, mas ele caminha com outras pessoas ao lado, né? E aí a intercessão pelos doentes. Versículos 14 a 16, né? Só dando uma lida lá. Senhor Antônio, já que o senhor está aí na tela, pode ler para mim? Versículos 14 a 16. Eu vou ler na minha Bíblia, viu? À vontade. Quem quiser ler na tela aqui, fica à vontade também, mas o senhor Antônio vai ler lá na Bíblia dele. Uhum. A minha Bíblia, eu estou na NVI. Se alguém de vocês estiver doente, que chame, é esse, né? Isso. Que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os seus pecados que tiver cometido. Os 16. Cometido. 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Isso. Bom, numa leitura rápida, né, o texto parece confundir questões de corpo, questões físicas, com questões digamos, espirituais, né? Porque ele fala, se vocês estão doentes, orem, né? E peçam o perdão pelos pecados uns pelos outros, né?
e o Senhor curará vocês das suas enfermidades e também perdoará os seus pecados, né? O Senhor os salvará. De novo, né? O apóstolo deixa bem claro que uma coisa interfere diretamente na outra, né? E à medida em que nós cuidamos do outro nas nossas orações, precisamos fazer tanto por questões físicas, né, os nossos pedidos e o cuidado tanto pelo corpo físico quanto pela condição espiritual dessa pessoa, né? Porque não, como já falamos, de nada vale ter uma saúde de ferro, né, e ter a sua alma, a sua vida distante do Senhor. Você não está completo, né? Não tem plenitude, digamos, de ganho, né? Ainda que eu esteja com a alma confiante no Senhor da sua salvação, se está enfrentando uma situação de dor, de sofrimento, de angústia que perdura, né, isso pode, em algum momento, afetar aquela segurança de salvação. Por isso, né, ele ressalta que nós precisamos orar por um todo a pessoa. Vamos olhar aqui o nosso texto, como ele coloca para nós. Ele recomenda que sejam chamados presbíteros da igreja, né? Esses presbíteros, é interessante esse termo, né? A nossa igreja não utiliza a palavra presbítero, a igreja luterana não utiliza a palavra presbítero, mas os presbíteros eram os idosos, né? Os anciãos dentro da igreja que ocupavam uma função de liderança espiritual e também administrativa, né? Diz ali no nosso texto, exerciam incumbências semelhantes às dos pastores, né? Ensinavam, aconselhavam e oravam. Tá? O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele ressalta isso para Timóteo, cuidar dos presbíteros, porque Timóteo era um pastor jovem, né? E ali havia um certo conflito de gerações, né? Mas o apóstolo Paulo lá naquela carta fala, olha, respeitem, né? Respeite os presbíteros, né? Pela experiência e o lugar que eles estão ocupando, e que, por outro lado, também os presbíteros pudessem honrar e respeitar Timóteo, porque ele era o pastor que estava ali nessa função de guia daquela congregação, né, lá em Éfeso. Então, os presbíteros eram essas pessoas, né, da igreja, especialmente os mais idosos, a quem era dado a incumbência de cuidar da organização da igreja. Né? E aí também nos versículos... assim, aí fala na questão da usar o óleo, né? Aí talvez chegue na pergunta que o seu Antônio queria, né? A unção com óleo faz parte de algumas cerimônias do Antigo Testamento, né? Também ali no Novo Testamento, a igreja cristã, como o seu Antônio colocou lá no início do nosso estudo, né? Replicando costumes já estabelecidos na tradição judaica, se utilizava esse azeite junto com as orações, né? Interessante a gente for olhar, eu coloquei aqui o texto no Antigo Testamento que fala acerca do uso do óleo, né? Êxodo capítulo 30, vai nos dizer como esse óleo era tratado, a sua composição, né, e a utilização dele, e para onde ele era usado. Né, em alguns casos aqui, para colocar sobre pessoas que estavam enfermas, doentes, né? Eram óleos também com essências, né? Com cheiros aromáticos, cheiro aromático, pastor, pelo amor de Deus, mas com essências aromáticas, e também tinham caráter medicinal, né? E o óleo, ele tinha, para além dessa questão medicinal dele, também tinha uma questão de símbolo, tá? Era um símbolo do cuidado de Deus, ou da escolha de Deus. Os sacerdotes, os profetas, né, os reis, eles eram ungidos com óleo, era derramado esse óleo especial sobre a cabeça dessas pessoas, né? E apontando de uma maneira geral, aquele por quem o Senhor está cuidando, né? Então, tanto para uma função nobre ou a função de responsabilidade, quanto para situações de enfermidade, né? Era utilizado o óleo.
Em algumas igrejas, né, o uso do óleo ainda persiste. Por exemplo, na Igreja Católica, a unção com óleo é considerada um sacramento. Tá? Para nós, a Igreja Luterana, apenas 2 sacramentos que perduram ao longo da história da Igreja, né? O sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia. Tá? A Igreja Católica, na sua história, na sua tradição, mantém o ensino de 7 sacramentos, onde a unção com óleo, a extrema unção, né, é considerada um dentre eles. Alguém tem um comentário aqui, seu Antônio, alguns dos outros participantes, para a gente avançar? Eu estava lembrando de um, mas fugiu da memória. Eu ia comentar uma coisa, mas... Anota, seu Antônio, anota aí. Vou dar uma pausazinha para o senhor poder anotar, fica atento aí. Vou seguir aqui. Quando olhamos com atenção o texto, vamos verificar que Tiago não diz que a oração e o óleo vão curar o doente, mas que a oração com fé. Né? E o texto lá de Marcos 11, 24, Jesus diz assim: quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo será dado a vocês. Outro exemplo que ele também nos dá, o próprio texto nos dá a partir do versículo 17, é o citado exemplo de Elias. Né? Se a gente voltar lá no texto, ele comenta para nós aqui. Deixa eu pegar aqui. Perdão. Isso, versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Né? Quando ele destaca aqui a história de Elias como um homem semelhante a nós, talvez muitos vão dizer assim, não, que isso? Elias não. Elias foi um homem, né, de fé, um homem de fervor. Elias foi levado ao céu, nem passou pela morte. Né? Mas interessante, se nós estudarmos a biografia de Elias, ele também sentiu medo. E mesmo sendo um homem de grande fé, Elias chegou ao ponto de desistir do seu ministério e pedir a Deus que o matasse. Né? Me tira a vida, Senhor, não quero mais viver. Porque ele viveu num período de tamanha incredulidade, a rainha Jezabel se voltando contra ele, apesar de ter demonstrado o poder de Deus diante dos ídolos, né? Mas ele também se sentiu fraco, se sentiu frágil, né? E sem muito sentido e propósito na sua missão. E Deus vai lá e cuida dele e o alimenta, depois manda ele para lá com a viúva de Sarepta, e ele faz as suas orações e o Senhor acolhe. Ou seja, o Senhor não olha tanto o nosso estado de emoção, o nosso estado de santidade espiritual. A questão é se nós cremos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Né? É por causa da justiça de Cristo, é por causa da autoridade de Cristo que Deus Pai atende às nossas orações. Aí eu gostei muito desse ponto quando o próprio apóstolo Tiago ele destaca isso, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né? E ele orou com fervor, e houve seca por 3 anos, e depois ele ora ao Senhor, e o Senhor envia chuvas. Né? Só para trazer esse pequeno destaque aqui para a nossa memória. Vamos voltar aqui. Seguindo. Gente, quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Seguindo então mais um pouquinho. O texto também diz, a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder, mas a oração não é um poder mágico. Presbíteros não eram curandeiros, também os pastores não são. É o Senhor quem lhes dará saúde. Né? O versículo 15 destaca esse ponto. Né? Tranquilo até aqui? Perguntas para nós. Em nossas congregações, costumamos chamar ou pedir que pastores visitem doentes e orem por eles? Ou melhor, perdão, isso é uma afirmação. Qual é o significado da presença do pastor nessas condições? Isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Sim, eu concordo que tem aqui, se a pessoa estiver doente, tem que chame o pastor da igreja, sim. Comunique para ele e peça oração. Sim, sim. A presença do pastor, ela acrescenta algum caráter diferencial da sua oração ou oração da família pela cura do enfermo? É isso que está tentando perguntar, que está instigando a gente. Qual é o significado da presença do pastor
em situação de enfermidade? Fiquem à vontade. Qual é a experiência de vocês? Qual é a percepção de vocês? Beto, Soraya? Então, pastor, eu vejo como se fosse alguém para dar um apoio no momento, falando espiritualmente, né? Porque o momento a pessoa já está fragilizado e acho que como humanos a gente tem a tendência em fraquejar nisso, nesse ponto, nessa hora. Então acho que a presença do pastor é isso, para dar um apoio nisso, nos auxiliar, deixar a gente ali, ainda que nesse momento tente aí fazer a gente lembrar da nossa fé e tudo mais. Alguém concorda com a Késia? Eu Meire? concordo. São Sim. Antônio? Sim, ela falou, eu também penso da mesma forma. A figura do pastor, assim, ela é fundamental, líder, uma pessoa que, obviamente, tem buscado, né, juntamente do Senhor, uma direção. Subentende-se que tenha mais conhecimento, por isso a gente está aqui aprendendo com o nosso pastor. Mas, na verdade, a questão da oração para a cura, eu creio muito na questão da fé, até de quem vai receber e de quem está orando. Então, assim, a figura do pastor realmente ela é essencial, porque ela traz segurança para as ovelhas, né, para as pessoas que realmente necessitam, e é a confiança mesmo. Então, tem todo um diferencial, pastor. Sim. Mas não quer dizer que a nossa oração ela não possa realmente alcançar o nosso Deus e não possamos curar em nome de Jesus. Isso, eu creio, né? A figura do pastor, ela é importante, sim, por causa nós somos racionais, mas também temos emoções, né? Nós somos completos. No sentido assim, bem objetivo. Não é porque é o pastor que está orando que essa oração vai ser atendida, né? É por causa da fé, vocês destacaram bem, a fé em Cristo. Né? Então, objetivamente, racionalmente, como bom luterano, né, o cristão, qualquer cristão, né, crendo e pedindo em nome de Cristo, essa oração é atendida. Esse é o primeiro aspecto. Mas nós somos humanos, né, e estamos numa situação de fragilidade, né, fragilidade física que também afeta a nós como um todo. Né? E nessa situação de fragilidade, nós somos pessoas que são relacionais. Né? Nós precisamos ter relação, de ter um contato, um olho no olho. Né? E isso Deus mostra, por exemplo, quando Deus diz a Adão e Eva, né, eu vou enviar o meu filho, havia ali a promessa. E eles estavam apegados à promessa. E todo o povo no Antigo Testamento estava agarrado na promessa. Então Deus, né, cumpre a sua palavra, a sua promessa, e ele vem de maneira encarnada, né? Relacional. Olha no olho. Se nós tivéssemos um Deus que diz assim, olha, eu entendo que vocês sofrem, eu entendo que vocês passam, né? Teria um peso muito menor do que quando nós vemos o Cristo, que é Deus, que assume na cruz do Calvário e sofre no seu corpo, né, as dores e as penas que nós precisamos. Então, é um Deus muito mais relacional. Nesse sentido, a figura do pastor, e nós entendemos e defendemos isso, né, como uma instrução, o pastor ele é alguém que fala em nome de Cristo, então é a presença de Cristo na minha necessidade. Né? Ele carrega figuradamente essa presença de Cristo comigo. E isso é importante, né? A gente não pode descartar ou menosprezar essa necessidade humana cristã. Ah, não, o irmão está chamando lá, poxa, deixa para depois. Não, vai, porque é uma necessidade humana e cristã. Né? Ali, né, nesse momento de fragilidade, ter a presença de um pastor. Né? Isso é muito importante. Então, sim, enquanto seres humanos, nós precisamos ter a presença, essa figura pastoral, de cuidado, de olho no olho, de falar e nos trazer a segurança do cuidado de Cristo em nossa necessidade. Ela é fundamental, né? É um grande investimento, por isso, a toda a igreja na formação de ministros, de pastores ou de diáconos nesse cuidado para a atenção a enfermos, né? A pessoas em necessidades mais
necessidades especiais, assim, espiritual e também de saúde. Deveríamos instituir, e aí vem a segunda questão, instituir e eleger presbíteros em nossas congregações que tenham, entre outras atribuições, a incumbência de visitar doentes e orar com eles e por eles? Precisaria de pastores especiais para cuidar de enfermos, seu Antônio, Dona Rosária? Eu acredito que sim. Quem mais? Quem concorda? Deveria ter sim. Concorda, seu Jadir? Como é que foi, pastor? Se vocês pensam que a igreja deveria instituir e eleger presbíteros, como eu falei aqui, a palavra presbítero não é necessariamente pastor, mas está relacionada à função pastoral, né? Para, entre outras atribuições, visitar e orar pelos doentes ou com os doentes. Sim. Sim. Você concorda, amor? Sim. Fala, amor. De quê? Não, cara. Tem um pastor, e temos que... Amor, não concorda, não. Não, eu acho... Não, não é não concordar. Não está entendendo. Tem, assim, para auxiliar o pastor. Entendeu? Isso sim. Geralmente, a serva, sempre acompanha nesse sentido. Sim, né? Mas, complementando aqui, a nossa igreja já faz isso, né? Quando ela encaminha, prepara e encaminha pastores para a função de capelães hospitalares. Vocês conhecem nosso colega pastor Gilberto. Ele é um capelão voluntário, né, no município de Itaguaí. Pastor Gilberto. Ele está lá e é verdade isso quando a gente fala que exige uma capacitação especial. Porque algumas questões são essas de protocolo, né? De saber escutar aquele que está ali na situação de enfermidade, de ter essa sensibilidade também para muito mais, né, nesse sentido assim, de se fazer presente, como a Kézia falou. Poxa, a presença do pastor é algo que preenche uma carência existencial ali, que por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu saiba que a minha oração é ouvida, né, particularmente em Cristo, mas essa presença sensível de alguém que está em nome de Cristo, está na minha presença aqui, cuidando, né, olhando por mim, me ouvindo, sem julgamentos, me ouvindo como um pai que acolhe o filho aqui acamado, né? Então, esse tipo de orientação, de instrução é importante e necessário. E repetir isso, né, repercutir isso para outras pessoas, capacitação de outras pessoas para essa função. O pastor Gilberto hoje está com uma equipe de outros pastores lá no hospital de Itaguaí. Segundo ele me comentou algumas semanas atrás, formaram mais de 70 voluntários em capelania, né, que não necessariamente é um pastor, mas se torna um presbítero, alguém que está ali encaminhado e em nome da sua congregação, da sua igreja, para cuidar de enfermos, né? Seguindo, confessar e perdoar pecados, que chega num ponto legal. Versículo 16, né, 15 e 16, a segunda parte, olhando aqui para nosso texto, diz assim, aqui, a segunda parte. E se houver cometido pecados, estes pecados serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, diante disso, vem o nosso texto. Confessar os pecados a Deus é uma forma de oração. Não é isso que a gente fala no nosso culto? Né? A confissão de pecados, antes de tudo, é uma confissão de fé. Porque se eu não cresce que Deus é capaz de me perdoar, eu não iria ficar repetindo os meus pecados e pedindo perdão a Ele, né? Mas é uma oração, uma petição de fé. Perdoar pecados é o anúncio de que a confissão foi aceita. Ou seja, você confessa os seus pecados e agora ouve isso da parte de Deus. Os seus pecados em Cristo, se você crê, estão perdoados, né? É uma oração que é atendida incondicionalmente. Vai depender se você andar direitinho essa semana.
né? Vai depender se você cumprir a promessa pelo menos um dia. Não. Né? Se nós confessarmos os nossos pecados, dizemos isso a Escritura, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Por isso o texto diz, Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Ainda mais um complemento? Um irmão pode absolver a outro irmão em nome do Senhor. Opa! Que é isso? O ofício das chaves, né? O ofício das chaves não está restrito ao pastor? Será? Será que o ofício das chaves está restrito ao pastor? Né? Normalmente, o perdão de pecados ele é feito pelo pastor, mas nada impede que nos confessemos a um irmão, em quem confiamos e sejamos absolvidos por ele. Tá? Isso é um ponto muito importante, irmãos. Cabe, né, e aí recai sobre cada um de nós, tanto a responsabilidade em ouvir a confissão de alguém, quanto o privilégio. É um privilégio você ser um porta-voz do Evangelho. Né? Eu gosto de ver, vou repetir aqui porque eu estou vendo a imagem ali do seu Antônio, né, sempre atento com a canetinha, anotando, aprendendo, instruindo, porque nós somos instrumentos de Deus para ser usados onde? Lá onde ele trabalha. Lá eles não vão ver o pastor Erison, talvez não vão conhecer o pastor Erison, né? Mas vão conhecer o Evangelho que veio até o pastor Erison, que chegou ao seu Antônio, que vai atingir os que passarem pelo seu posto de trabalho. E se alguém está numa situação de angústia espiritual, né, vai abrir o seu coração, o Antônio pode acolher. Caraca, eu não sou pastor, como é que eu vou dizer para essa pessoa que ele está perdoado em nome de Jesus? Se ele creu, né, sim, esse perdão está estendido. E o Antônio se tornou agora mais um canal, né, como o pastor, lá no culto, mas lá no posto de serviço, onde o pastor não está, o Antônio aqui está, o Antônio é esse canal. Né? Então, isso é algo muito rico, muito precioso para se trabalhar tanto na responsabilidade de cada um, né? No trato de escuta, de fala, quanto no privilégio de poder ser um servo de Cristo, né? Um apóstolo, aquele que traz o perdão em nome do Senhor. Certo? Já tinham se dado conta disso? Sim ou não? Sim, só uma vírgulazinha aqui. Opa. É quando ele está dizendo, confessai os vossos pecados uns aos outros. Dá a entender que a pessoa falar de alguma falha cometida para qualquer irmão. Isso mesmo, Antônio. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas é complicado, né? Ao meu ver, seria só para o pastor. Mas, Antônio, isso é isso que a palavra está aqui colocando para nós. Sim, tendo o pastor à disposição, fale com o pastor. Por quê? Porque o pastor é alguém que está ali em nome da comunidade. Né? O pastor tem a autoridade de perdoar pela congregação. Né? Se hoje eu saio da congregação Cristo para Todos, ou da congregação de Caxias e Castelo Forte, né? Se eu saio dessa congregação, eu não sou, né? Eu sou pastor enquanto nas congregações. Fora das congregações, fora do meu chamado, eu sou um cidadão comum. Eu não tenho nenhum poder excepcional. A gente está falando até aqui, né? Quem é que atribui o perdão? É Cristo. O pastor é um canal no meio da igreja. Mas lá no seu posto de trabalho, é o Senhor. Né? E aí eu quero dizer o seguinte, entre eu e meus irmãos de fé, eu não vou chegar para o outro, chegar para o senhor e dizer assim, olha, Antônio, você errou isso, apontando o dedo, me colocando numa posição de juiz. Né? Isso que o texto está colocando. Confesse os pecados uns aos outros, eu também tenho pecados para confessar. E olha que bom se eu posso confiar ou achar essa acolhida no Senhor para poder te confessar os meus pecados e saber assim, poxa, esse meu pastor, essa pessoa que está diante de mim, por mais instruído que seja, ele também é humano. Lembra que ele falou lá de Elias? Elias é como um de nós. Né? Sujeito aos mesmos sentimentos e situações. Né? Por isso, nós estamos em pé de igualdade. Né? Olhando para o mesmo alvo, Cristo Jesus.
E não um olhando sobre o outro como juiz, como melhor, mas pessoas que crescem juntos em Cristo e que se perdoam juntos em nome de Cristo. Talvez isso seja novidade. Muito bem. Não, porque eu tenho irmãos e irmãos, né? A pessoa, claro, eu concordo com o que o senhor está falando, de uma pessoa ter problema e chegar perto de uma pessoa de confiança e falar, e a pessoa ajudar. Mas eu já ouvi, participei, que eu digo, ouvi falar, né? De pessoas que contou problema para pastor, não luteranos, por onde eu passei. E virou fofoca, imagine se contar para qualquer pessoa, dependendo de quem é a pessoa. É nesse ponto aí. Entendido. Entendi sim. E é muito sério o que você está colocando. Se alguém, aqui entre nós, irmãos, né? Alguém para quem você vai confessar os seus pecados, essa pessoa precisa, como eu falei ali, é uma grande responsabilidade. Alguém me achou no lugar de confiança como um servo ou uma serva de Cristo, né, para abrir o seu coração. E abrir diante de mim coisas que talvez ele não vai abrir talvez lá num consultório terapêutico, ele não vai abrir isso lá com um psicólogo, né? Mas ele está abrindo para mim, como um servo de Cristo, como uma serva de Cristo. Né? Olha que responsabilidade importante. Né? Eu estou trazendo aqui para destacar, e obrigado por você trazer essa reflexão, São Antônio, porque assim, de fato, isso muitas vezes tem sido tratado como com desdém, né? E um motivo de falar mal da vida do outro, jogar ao vento aquilo que foi contado em segredo. Né? Ou seja, o que foi contado para você num canudinho a canudinho, ou seja, só no teu ouvido, você usa um megafone para espalhar para todo mundo. Isso, né? Isso traz um grande prejuízo, não só para a pessoa, nossa, fofoqueiro, né? Não posso falar para o Zé porque o Zé é fofoqueiro, mas traz um prejuízo para o reino de Deus. Exatamente. Porque alguém está ali sofrendo com uma angústia, uma culpa, uma mágoa, uma questão espiritual, e ele vai abrir para quem? Não posso confiar no meu irmão na fé, não. Porque ele, né, é um leve trás e vai abrir para todo mundo. Né? E, de novo, aquilo que era para ser um perdão, virou agora mais um peso na consciência. Tá? Então, para nós que estamos recebendo, hoje eu quero deixar isso, para nós que estamos recebendo a confissão de alguém, né, é um lugar de grande responsabilidade e, acima de tudo, um privilégio. Né? Sinta-se privilegiado. E, em nome de Cristo, você pode emitir um perdão. Né? Alguém gostaria de trazer alguma experiência, algum comentário, um complemento a essa colocação do senhor Antônio? Por favor. Não? Tenho perguntinha para vocês, então. Qual é o benefício ao doente quando ele confessa os seus pecados? O alívio. Opa! Seu Antônio disse que é o alívio. Meire, qual é o benefício ao doente quando confessa os seus pecados? O benefício é de que quando a gente confessa os nossos pecados, a gente tem a certeza que o nosso Pai que nos ouve, Ele nos perdoa. E Ele realmente tem esse alívio, nós somos livres. Isso é muito bom, confessar os pecados. Beto e Soraya, né? Na opinião de vocês, qual é o alívio ao doente quando ele confessa os seus pecados? A Meire concorda com o seu Antônio. A gente também, pastor, que assim, quando a gente confessa, a gente tem a certeza pela fé que a gente fomos perdoados e entrega a vida na mão de Deus e vai ser feita a melhor coisa pra gente. Isso. Você concorda também, né, Kézia? Sim, concordo. A dona Rosária acabou caindo aqui a conexão dela, né? Mas olha que coisa importante, gente. Vamos olhar um outro texto em que a palavra não está aqui. Em que o Senhor Jesus fala assim, olha, não temam aqueles que tentam contra o vosso corpo, mas não podem tocar na vossa alma. Temam antes a Deus, que tem poder tanto sobre o vosso corpo, quanto sobre a vossa alma. Né? E pode livrá-los da condenação, resgatá-los do inferno, da condenação eterna. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e sabemos que o Senhor nos aceita,
esse corpo, né, que nasce, cresce, né, tá viçoso na juventude, depois envelhece, começa dores e tal, fica com dificuldades e ele morre, né? Esse corpo a gente entrega assim, Senhor, eu sei que tu tem cuidado dele. Não importa se eu vou viver 10, 20, 70, 80, 90 anos, né? Mas eu sei que quando ele for trazido de novo, né, restaurado de novo da terra, na minha ressurreição, eu sei que a minha alma já está nas tuas mãos e que também esse corpo será unido a essa alma. Eu vou viver plenamente contigo de novo. Né? Quanto àquele que não tem essa segurança ou essa paz, que é o texto que Jesus traz lá em João 20, 22, né? Deixo sobre vocês o Espírito Santo, né? Se alguns perdoar os pecados, são perdoados. O perdão dos pecados é a paz. Deixo-vos a paz. É a paz de Cristo sobre a vida de cada um de nós. Por isso, quando alguém está numa situação de enfermo terminal, paciente terminal, esse reencontro, essa reconciliação com Deus é o grande ganho, um dos últimos ganhos para a vida da pessoa, do paciente, né? De poder ser assim, agora sim eu posso descansar, porque eu sei que Deus está cuidando da minha alma para além dessa vida. Né? Então, isso essencialmente, como vocês trouxeram muito bem colocado, a palavra que a gente pode trazer, resumindo, é alívio, paz, né? É segurança. Deixa eu botar aqui de novo. Caiu. Deixa eu voltar aqui. Seguindo então parte final. A prática da oração pelos outros é comum em nossas orações particulares? Ou seja, vocês oram pelo próximo quando estão orando sozinhos, em casa? Ou não dá tempo? Todo mundo olha só pela sua necessidade? Não, sempre dá para colocar mais um. Que bom, seu Antônio, que bom. Sempre dá para colocar mais um. Sempre tem vaga. Isso, que bom. Muito bem, gente. Chegamos aqui à parte final. Gostaria de destacar nosso estudo hoje, né? Peço desculpas aí, foi um pouco mais longo, mas vamos lá. Hoje que nós falamos, né? A oração merece... cadê? Fugiu aqui da minha tela? Aqui. A oração merece um espaço de destaque em nossa jornada cristã. Tá? Lutero vai dizer, o cristão que não ora é como o corpo que não respira. Tá? Está morto espiritualmente. Orai sem cessar. Esse é o texto lá de Paulo aos cristãos de Tessalônica, né? Tessalonicenses 5. Tanto por necessidade, diante de sofrimento, quanto em situações de alegria. Seja por você mesmo ou por outras pessoas ao seu redor. Tá? As orações podem vir acompanhadas de elementos cerimoniais. A gente não entrou muito em destaque, mas a questão do óleo da unção, o senhor Antônio falou antes, né? Não é também a oração, não é o óleo que vai fazer a cura. Tá? Mas, assim como vocês destacaram na presença do pastor numa situação de enfermidade, ou seja, é um complemento, uma presença significativa, também temos a liberdade de podermos usar óleos aromáticos para ungir a pessoa que está ali enferma. Né? Isso não é proibido, o que nós chamamos de adiáforo, algo que complementa, que agrega, mas não é essencial. Pode viver sem isso. Tá? Mas então, orações podem vir acompanhadas de elementos cerimoniais diversos. Ou seja, orar de joelho, ou orar com a mão sobre a cabeça, ou orar derramando o óleo aromático sobre o paciente, né? Dentro da liberdade, conforme for a oportunidade. Mas a eficácia provém do Senhor e de um coração confiante. Isso a gente deixou bem, acho que ficou bem marcado. Por fim, a confissão e absolvição mútua, né, ou mútuas, e fraterna é uma peculiaridade estendida à Igreja de Cristo. Olha o destaque. Tá? Confissão e absolvição é algo peculiar, como a própria confissão luterana diz, é especial, estendido à Igreja. O pastor não é o detentor do ofício das chaves. Tá? Lá João 20, 22, Jesus entrega a paz, né, e derrama o seu Espírito sobre os apóstolos, né, mas não fica restrito a eles. É algo que está presente na igreja, pela presença da palavra e autoridade do Senhor Jesus. Ok? Resumindo, né, o que nós vimos hoje. Até aqui, algum outro destaque?
que alguém queira colocar? Quando eu falei do azeite, pastor, é porque eu participei de igrejas que tudo era azeite. Tudo era azeite. E eu não concordava, aí peguei trauma do azeite. Só da salada. Mas não quero dizer que na oração também da pessoa seja doente, se quiser usar, né? Não, eu brincando, eu não. Porque tudo era azeite. Parece que o azeite fazia o efeito. Entendi. Eu entendi a tua colocação, sim. Quando você valoriza muito mais o elemento cerimonial, o adiáforo, né? Em detrimento da palavra, né? Isso a gente percebe acontecer em muitas igrejas, né? Em muitos grupos cristãos. E eu vou dizer assim, Antônio, em alguns desses contextos não é muito por inocência, tá? É com sinceridade, talvez por não ter esse discernimento claro, tá? E eu temo aqui também, se eu defender muito por um lado, como eu citei durante o nosso estudo, objetivamente basta orar e não precisa ser necessariamente o pastor, né? Mas se para a sua fé, para o seu coração, você se sente mais confortável em ter o pastor, né? Se durante a oração de pedidos de cuidado, se você se sente confortável em receber também junto com a palavra um azeite ou uma mão imposta sobre a cabeça, né? Nós temos liberdade para poder fazê-lo, né? Como você destaca, não deve ser uma lei, né? Um mandamento, uma condição sem a qual Deus vai agir. Então, é importante destacar isso. Usar em caso específico, né? Isso. Isso é uma coisa rotineira. Não, é porque esse azeite foi ungido pelo pastor Edson, então não pode tomar que vai curar a dor de barriga, né? Pode curar que vai tirar a dor lá do fígado, né? Não é por aí. Aí deixa de ser um elemento, né, simbólico para se tornar aí um amuleto, né? Exatamente. Esse é o ponto. Ok. Mais algum destaque? Senão nós vamos cantar um hino. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos pelo presente da vida, pela tua palavra tão rica e esclarecedora a cada um de nós,
pela grande mensagem desta palavra que nos aponta Cristo Jesus como o nosso Redentor, aquele que nos tirou dos poderes e amarras do diabo, do pecado e do próprio inferno, e nos agarrou de maneira tão prazerosa e de maneira tão forte e segura, nos colocando, Senhor, em teus braços e para dentro da tua família, daqueles que são reconhecidos como filhos e filhas, herdeiros de uma herança que não se perde com o tempo. Nós somos imensamente gratos, Senhor, porque não paras apenas em nos oferecer esse presente da salvação, mas juntamente com ele estende sobre nossas vidas pessoas indignas que não mereceriam, mas ainda estende a nós o alimento de cada dia, a proteção, a segurança, condições de ir e vir em nosso trabalho. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo o que temos recebido e também te pedimos, ó Pai, continue sendo misericordioso não apenas conosco, mas através de nós para com outras pessoas neste tempo de pandemia que estamos atravessando. Muitos de nossos amigos, irmãos, queridos estão enfrentando dificuldades de emprego e renda, que têm desestabilizado por conta disso os seus relacionamentos, ó Pai, que têm dificultado também por meio disso, ó Senhor, outras esferas importantes de suas vidas. Ó Pai, olha com carinho e misericórdia, cuidado por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por carências especiais, ó Pai querido. De modo especial, nós te agradecemos pela atenção, nós te agradecemos pela misericórdia, por teres estendido a tua presença reconciliadora aos que estavam brigados, aos que estavam, Senhor Deus, em desentendimento, por ter aberto os olhos e os ouvidos para o pedido e também a estenderem o perdão uns aos outros. Pai querido, hoje lembramos na tua palavra quão importante é esse presente, esse lugar de privilégio, de podermos te chamar de Pai e poder abrir a Ti todas as nossas angústias, também nossas alegrias, ó Senhor. Nós queremos pedir pelo restabelecimento à saúde do Jean Fábio. Também, Senhor, apresentamos em Tuas mãos nossos senhores e senhoras, irmãos e irmãs que estão enfermos física e emocionalmente. Estenda, Senhor, a Tua mão poderosa, também te faças presente através de irmãos e irmãs na fé, através de médicos e profissionais de saúde no cuidado, Senhor Deus e Pai. Olha pela nossa cidade e pelos seus representantes, profissionais de segurança, profissionais, Senhor Deus, de infraestrutura. Olha por cada um deles na sua santa vocação e mantenha-lhes sempre, Senhor, focados no grande serviço que prestam a Ti quando estendem o seu serviço ao próximo. Também ajude a cada um de nós em nossas demandas domésticas e sejamos, Senhor Deus, Teus instrumentos, ávidos em aprender e a colocar em prática o que aprendemos de Tua palavra. Assim como lemos do apóstolo Tiago, não sermos apenas ouvintes, mas fiéis praticantes da Tua palavra. Tudo isso, ó Senhor, e muito mais que tens nos dado, somos gratos e também as nossas angústias particulares apresentamos em Tuas mãos. De Cristo, como de Cristo também aprendemos a orar, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.